Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje é um tema um pouquinho diferente, você provavelmente já faz na sua operação comercial, mas a gente deu um nome para ele que é o Takeover e Team Selling. Como o gerente pode ajudar os vendedores a venderem mais? Para falar mais sobre esse tema, para falar mais sobre como fazê-lo com maestria, a gente trouxe mais um VP brasileiro que está mandando bem. Ele é o Pedro Gigante, Head of Sales da W Pensar. Pedro, primeiro de tudo, cara, fica muito à vontade para se apresentar, para apresentar a W Pensar também para a audiência que ainda não te conhece. Legal, cara. Pô, prazerzaço estar participando aí. Ouço bastante podcast de vocês e realmente ajuda a galera a colocar as metas no bolso aí. Valeu. Pode me chamar de gigante, mesmo assim todo mundo me chama. Eu tô aqui na W Pensar há 5 anos, faço 6 anos esse ano, Que massa. onde eu comecei aí tanto vendas quanto marketing, aprendi fazendo, aprendi aqui mesmo e comecei direto na operação das duas frentes e até atrapalhou no futuro, mas eu comecei a fazer o inbound, então comecei com o projeto todo de construção do marketing de conteúdo, de inbound, até de AdWords, cara, eu comecei aqui e em paralelo tocando a operação comercial, aprendendo a fazer, contratando, começando do zero. E aí depois, em algum momento, isso ficou muito complicado, porque era uma SLA de mim para mim. Conflito de interesses gigantesco. Exato, eu tinha que me xingar, sabe? Eu tinha que me cobrar de mim mesmo, me xingar. E aí a coisa não tava rolando. E o Bruno, que é nosso CEO aí, acabou assumindo ali o marketing. E eu fiquei bem focado no comercial. Pô, E aí é isso, cara. Minha história é vivida aqui só e aprendendo aí com o que a galera do mercado tem feito também, conversando muito com muita gente. Maravilha, cara. Bom, primeiro de tudo, pra gente entrar no tema, Pedro, o que é o takeover? Como é que vocês fazem aí? E quais as recomendações que tu daria pra gente, pra que um vendedor acione o gerente? Tá, legal. Cara, só voltando um pouquinho, eu acabei não falando da empresa, né? Só para o pessoal contextualizar aí. Boa. Eu trabalho numa empresa de software como serviço também. Então a gente é um ERP para a escola, então software de gestão escolar. Então a gente resolve aí os problemas das escolas que são, na maior parte das vezes, mal geridas, mal gerenciadas. Tem uma dificuldade danada, trabalha com vários sistemas, tem uma dificuldade de gerenciar os alunos, inadimplência, etc. Então a gente fornece esse sistema para que as escolas tenham uma gestão muito mais facilitada aí. Beleza? Beleza. E aí, enfim, explicando um pouco do que é o takeover, a gente chama isso, eu acho que o nome veio de uma menina que veio trabalhar com a gente e ela teve uma experiência com time sharing, não sei se vocês sabem o que é, mas eles trabalham com uma venda muito agressiva, eles vendem em tempo compartilhado, então você contrata Sim. aí um período de lifetime para a vida inteira. Você pode usar um hotel, por exemplo, então são vendas muito caras, onde eles têm só o momento que eles estão sentados na mesa para vender, não tem nada de pós, você não liga para o cara no dia seguinte, é só na hora. Então eles trabalham com esse formato de takeover e a gente já importou um pouco disso para a nossa operação aqui e, cara, é muito legal, dá muito certo. E assim, as regras e recomendações, eu nem tenho no playbook, assim, quando que o vendedor deve chamar o gerente, tá? E o que é muito legal desse processo é que às vezes a gente não usa o gerente, a gente usa um outro vendedor. Pô, isso é muito bom. Porque o que acontece, cara? Muitas vezes o vendedor, às vezes é a necessidade de mudar a pessoa que está em contato. Porque às vezes você está puxando fechamento ou você está no meio de um processo em que o vendedor, por algum motivo, perdeu credibilidade com aquele cara, ou alguma coisa aconteceu que esse vendedor com esse comprador não está rolando mais. Então, às vezes, a gente muda e entra uma outra pessoa, não necessariamente o gerente, tá? Perfeito. Então, e são várias abordagens diferentes. Às vezes eu entro como auditoria, eu pego um negócio que está praticamente lost, eu entro para avaliar como foi o atendimento e depois eu reverto isso numa venda. Às vezes a negociação está estourada, o vendedor achou que podia pressionar, pressionou demais e o cara não entrou, e aí você acaba perdendo o cara para o mês seguinte, uma coisa que acontece muito no final do mês. Sim. Né? Então, às vezes o cliente estava empolgado, precisava muito, tem dor, tem problema e do nada parou de responder. Então, o que pode ter acontecido? Aí também a gente tenta entrar com uma outra pessoa para vir de fora. Então, assim, a ideia é que quando a gente entende que é importante entrar alguém de fora,
né, a gente tenta fazer isso. Então, assim, às vezes, já aconteceu várias vezes, por exemplo, do cliente desestabilizar um consultor por algum motivo, sabe? Uau. Às vezes um cara que era muito sharp, muito afiado, pegou um consultor e começou a bater nele, tipo, não, esse sistema não faz isso, não serve, que não sei o que não sei o que lá, e assim, e Uhum. querendo sobressair ao vendedor. Tem até casos engraçados aqui de passar no caso até fui eu, e assim, Aham. colocar o cara no lugar dele e conseguir fechar a venda com preço cheio, sabe? Assim, Sim. tem vários casos legais pra caramba nesse sentido. E, cara, assim, tem que tomar um cuidadinho especial aí, que seria escrever essa regra do jogo, né? Que é o que a gente está fazendo agora, mas principalmente para que esse vendedor não pense que você pode fechar tudo para ele, né? Claro, sim. Tem que ser tipo, mas por quê, né? Por que que isso passaria para frente agora? Então é bem importante ter isso no playbook, embora não tenha ainda, justamente para não ter toda hora querer pedir, né? Sim, seria um baita tiro no pé. Cara, aqui na MeTime, esse takeover ele acontece de forma espontânea, tá? Normalmente, os vendedores pedem com que o Rui participe das calls um pouquinho mais pra frente. Porque se você Aham, imaginar uma call de diagnóstico, o raciocínio é conduzido por uma pessoa. Né? Se entra uma segunda, atrapalha o andamento. Então, aham, normalmente, é da demo pra frente, no fechamento, na reunião onde o cara vai colocar a objeção de preço e tal. E se o rep tá um pouquinho mais novo ainda em ramp up, aí o Rui participa um pouquinho mais. uhum, Claro uhum, que ele sobra muito, o rap fica muito livre para fazer esse pedido e o Rui também, na verdade, gera um ótimo senso de time mesmo, que é o próprio team selling que a gente colocou ali, uhum. mas os vendedores mesmos, eles fazem a negociação e só chamam o Rui um pouquinho mais pro final da venda, né, que tu comentou. Sim, sim. Cara, aqui também, assim, no final das contas é muito mais pro final, sabe? Às vezes é só fazer o cara tomar a decisão. Então, assim, é que depende um pouco do tamanho do cliente nesse sentido. Em Sim. relação, em relação a Discovery Call, cara, eu também acho que é confuso se você tiver mais de uma pessoa, mas tem uma coisa que eu acho muito legal e que eu sempre comparo, é que, sabe aqueles filmes que tem o cara do FBI ouvindo a ligação Aham. gravada ali? Sim. Na hora, tá todo mundo na casa, implantado na casa de uma pessoa, alguém liga pra ela e para todo mundo. Isso acontece porque, cara, uma pessoa, ela pode deixar passar um detalhe. Então, assim, duas Perfeito. pessoas ouvindo é legal, mas claro que não dá pra fazer isso que fica caro, né? Sim. Mas isso é uma coisa que a gente cobra muito da galera, que, cara, presta muita atenção, porque se os caras do FBI precisam de 5 pessoas pra ouvir, mano, é porque você pode deixar passar algum detalhe, né? Então, Com assim, 2 pessoas certeza. no Discovery Call seria interessante se não fosse caro por ouvinte, não pra falar, porque precisa Claro. ser conduzido de fato por um só. Show de bola. Gigante, a minha segunda curiosidade tem a ver com a preparação, tá? O vendedor faz a preparação dele, investiga a realidade do prospect, os aspectos que precisa conhecer melhor, etc. E você, como gestor, como é que se prepara para um takeover? Dá tempo de ler alguma anotação, ler o spin selling que o vendedor fez dessa call antes de entrar nela? Como é que você conversa com o vendedor antes de entrar na call? Como é que é a tua preparação para entrar numa call assim e virar o jogo? Cara, eu tento que ele seja mais conversado do que lido, Aham, porque às vezes até assim, eu entendo mais quando a pessoa me conta do que quando eu tô lendo, eu faço os dois. E aí depende, sabe? Às vezes eu tenho um cliente que, quando o cliente é maior, poxa, até ouvir ligação eu vou tentar fazer, sabe? Pô, me dá sua sim, ligação, quero sim. ouvir a call, pra ver se ele deixou uma brecha. Então, assim, a minha preparação, ela é 100% em cima de encontrar qual é o gancho certo que eu vou entrar nessa ligação. Primeiro de Perfeito. tudo, qual é o motivo que eu tô ligando pro cara? Pô, eu tava conversando com a Natália e me ligou o Pedro. Não faz sentido isso, né? Por que o Sim, Pedro tá me ligando do nada, né? sim, Então é, perfeito. é muito uma questão de entender, primeiro, qual é o gancho, por que que eu tô entrando nessa ligação e, claro, entender quais são as dores do lead, entender exatamente qual é o problema, entender onde que travou, qual foi a barreira, e aí pela etapa, e entendendo um pouco do que o vendedor escreveu, você já consegue ver uma pergunta ou outra que ele deixou de fazer pelas respostas que ele anota. Sim, Então, assim, é muito em cima disso e ao máximo tentar entrar na ligação sabendo onde que você vai fechar ele e por que o vendedor não fecharia e você fecharia. Então, assim, qual é o gancho que eu tenho para entrar? Às vezes eu tenho um gancho que é, sei lá, a gente fez uma condição especial de 10% de desconto na taxa de implantação ou, sei lá, alguma coisa pequena, porque a gente também não gosta de dar desconto, mas uhum,
eu falo, pô, eu lembro até do seu caso, porque ela comentou comigo que você estava super empolgado, tem a escola que faz isso, isso e isso. E, cara, o tipo de gestor que a gente gosta de ter, e até por isso que eu tô te ligando, ou então eu tô te ligando porque ela comentou comigo, me pediu desconto, você, pô, aceitou, e a gente pede desconto condicionado, né? Então, pô, eu posso até ver se Aham, eu consigo esses 10%, mas se eu conseguir, eu posso considerar que tá fechado? A gente perfeito. não fala que consegue antes, né? Aham, Então, assim, quando o cara não fecha depois disso, aí é um bom motivo também. Muitas vezes, cara, é questão de credibilidade do vendedor por algum motivo. E aí a coisa. Mas assim, como é mais pro final, é muito. O cara tá tudo certo, ele só não consegue tomar decisão. Ele tá com receio. E quando aham, ele tá com receio, cara, um diretor ligar pra ele faz muita diferença. Entendeu? E uma ação que eu tenho feito hoje, cara, que eu acho muito legal, é que a gente vende online. E pra todo mundo, pra gente é normal. Mas para um gestor de escola, isso não é nada normal. O cara fala, aham. "Não, eu vou fechar com outro porque ele tá aqui do meu lado. Mas assim, a não ser que você queira atacar uma pedra na vidraça dele, não faz nenhuma diferença ele tá do seu lado. O sistema é online, né? Então, assim, Muito boa. é até pior, né? Porque se o cara tiver que ir até a sua empresa para te prestar um suporte, ele vai pegar trânsito, eu não vou. Sim. Mas enfim. E aí, uma coisa que eu tenho feito, que tem funcionado muito, eu entro assim com. É claro que você entra com muita autoridade, e Uhum. isso ajuda muito o cara a tomar a decisão, mas eu chamo por uma call de vídeo onde eu apresento a empresa pro cara. E Legal. eu vou andando com o computador pela empresa apresentando, que a gente tem um espaço legal pra caramba aqui, 3 andares, super, uma área de lazer, tudo bem legal. O cara vê isso e fala, poxa, essa é de fato uma empresa séria. Então isso Sim. ajuda bastante. Então, cara, a gente vai em cima de credibilidade, preparação é total em cima de conversar, entender a dor e principalmente onde é que tá o gancho que eu vou entrar e onde é que tá o ponto que eu vou fechar esse cara. Maravilha. Eu anotei aqui duas coisas que tu comentou. A primeira tem a ver com contexto, e acho que isso é fundamental, entender todo o contexto de quem já está conversando com o vendedor. E esse ponto de onde a diferença está é exatamente. Eu acho que o principal benefício gigante é eu entendo o que o vendedor não está conseguindo sobrepor agora. Por exemplo, se é uma questão de entrega contratual, qualquer insegurança do cliente, por exemplo, que ele não está conseguindo deixá-lo tranquilo, até para empoderar o vendedor para a próxima call. Então, Uhum, saber esse ponto de virada, o que o vendedor espera de você naquela call, também é importante para, cara, esse vendedor aqui está precisando mais desse suporte. Ele já me convidou para 2 calls de fechamento, ele não consegue lidar com a objeção contratual. Então, eu acho que isso te ajuda a empoderar o cara se você sabe exatamente onde a diferença está, que é o que tu comentou. uhum. Cara, sensacional, é exatamente isso. E às vezes o cara realmente só não consegue tomar decisão, tá tudo certo na cabeça dele, ele vai entrar. E uma coisa que é legal é que você acaba tendo muita prática, cara, e praticar para o gestor de vendas é muito importante. Sim, A Trish Bertuzzi coloca lá como uma das coisas fundamentais que ela chama de hot seats, né? Que é você sentar e fazer, cara. Não adianta, tem que fazer. sim. E aí a galera fica te olhando também, né? Fica te ouvindo, e isso ajuda como se fosse como a gente faz também aqui em simulações, mas tá ao vivo, né? Sim, Tá é live, não outro tem. jogo. É outro jogo, exatamente. Maravilha. Gigante, a terceira pergunta é relativa ao momento da venda, tá? Tem um estudo da Gong.io que a gente achou que viu que no momento da Discovery Call, o assunto da primeira pergunta, mais de um participante atrapalha o fechamento do deal. Cai 23% a probabilidade de um deal fechar. Mas a partir da Discovery Call, o estudo aponta que, na verdade, aumenta a influência do team selling, ou seja, vender em mais de uma pessoa. Mais de 258% a probabilidade na média. Em quais momentos da venda, se puder elaborar um pouquinho mais, vocês usam o takeover? Cara, sensacional. Esse estudo é muito legal. Aham. E no estudo mesmo ele fala que vale a pena fazer em qualquer momento, desde que não seja na primeira call, né? Sim. E é o que a gente tava falando mais cedo, não Aham. atrapalha. Então, assim, depende muito do tamanho do cliente. Assim, normalmente acontece pro final. Perfeito. Normalmente é um problema de fechamento, até porque, e aí talvez o processo mais claro seja mais. Quando a gente colocar isso no playbook, a gente consiga entrar em outras etapas e aí até aumentar a taxa de fechamento disso. Mas até porque, como é um problema, uma questão que hoje é a critério do vendedor, quase, né? Sim. Ele acaba levantando a mão mais pro final. Então acaba sendo mais comum que seja na hora de fechar mesmo, na hora de tomar a decisão.
tá? Mas assim, quando o cara é maior, eu gosto de prestar atenção já depois da primeira reunião para entrar. E aí, assim, é, é legal que o número prova o feeling, né? Acho que todo mundo já Sim. tem o feeling de que não vale a pena entrar na primeira reunião. Oi, tudo bem? Estamos nós dois aqui. Já não faria sentido. Então acho que o número prova bem. Então logo depois da reunião, às vezes chamar para conhecer a empresa, chamar para fazer alguma coisa, quando o cara é um pouco maior, vale a pena, até por questões também de não ficar de tempo, né? Para não investir tanto tempo em negócios que acabam não avançando. Então, assim, e na primeira reunião aqui já dá para ter uma boa qualificação se o cara vai andar para frente ou não. Então, no final das contas, é tomada de decisão. E aí, finalzinho, problema, cara, crença anti-compra, o cara não consegue comprar, e aí Sim. a gente vai com o objetivo de fazer ele tomar decisão, sabe? Gatilho mental, vamos para cima dele com persuasão e para fechar. Pô, com certeza. É gigante. Conversando com o nosso time aqui, uma coisa que ficou claro, que apesar de não ser na Discovery Call, uma vez que o gerente entra, por ser mais sênior e pelo próprio vendedor ter pedido, pode acontecer dele levar a conversa, porque ele tem um raciocínio, o vendedor ficar totalmente quieto ou complementar com alguma coisa só durante a call, e é natural que só haja um raciocínio, mas qual que é o cuidado que vocês tomam para que a venda retorne para as mãos do vendedor? E não fique assim, pô, a venda é com o Pedro agora então, daqui em diante? Sim, sim. Eu acho assim, eu acho que as regras do jogo têm que estar bem claras para o cliente. Então, assim, é Perfeito. porque, cara, toda reunião tem que ter um próximo passo claro. E quando você deixa o próximo passo como claro para o vendedor, não para você, a Sim. coisa consegue andar bem. Mas, assim, como a gente faz quase tudo no fechamento, muitas vezes essa venda não volta para o vendedor. Eu Ah, volto pro vendedor para perfeito. gerar contrato, entendeu? Para acertar detalhes. Mas quando eu entro um pouco mais no meio, cara, é importante deixar o próximo passo claro pro vendedor. Então, assim, pô, sensacional. Você tá cara, vende o vendedor. Melhor coisa que você faz. Então, assim, o vendedor vai voltar a tocar? Cara, fica tranquilo, você tá em excelentes mãos. A Natália Legal, é a legal. nossa melhor consultora, trabalha com várias escolas exatamente no seu perfil. Tenho certeza que ela vai conseguir ajudar você a alcançar suas metas aí, cara. Então, assim, deixa o próximo passo claro, vende o vendedor. Isso é uma coisa que até a gente faz muito na pré-venda e faz muita diferença. Sim. Quando o pré-vendedor vende a pessoa que vai atender, faz muita diferença. O cara já vai para lá, o vendedor já entra com muito mais autoridade, porque o cara já acredita que ele é o cara. Muito boa essa dica. E tem uma coisa, o Jordan Belfort lá, né, o nosso lobo de Wall Street, Sei. ele fala muito, as pessoas compram de quem elas acreditam que podem fazer ela alcançar os objetivos dela. Então, assim, o cara compra de quem ele acredita que pode fazer ele alcançar a sua meta. Então, tanto o pré-vendedor quanto o gestor vende o cara, isso influencia demais na hora de fazer o fechamento. Tá? Então, assim, próximo passo claro e vender o vendedor. Aqui, na maior parte das vezes, eu acabo encerrando direto, mas quando eu entro de fato no meio, antes de estar em fechamento, antes de estar lost, antes de estar com a Sim. negociação estourada, o importante é, ó, quem vai seguir com você é a Natália, tô usando a Natália direto aqui, porque é uma Sim. consultora nossa, inclusive. Imaginei. Quem vai seguir com você é a Natália. Cara, fica tranquilo, está em ótimas mãos, a coisa vai fluir naturalmente. Se precisar de mim, que eu sei que você não vai precisar, você pode me chamar. E aí a vida segue. Até lá na frente, se eu precisar entrar de novo, eu já conheço o cara, tranquilo, mas normalmente não precisa. Legal. Vender o vendedor é uma dica muito boa e garantir o avanço, né? Que a gente não deixa a reunião virar uma continuação, não vamos conversando aí fica o vendedor e gerente confuso. Sim, sim. Tem uma diferença até pro Team Selling que, estudado pela Gong, que eu não faço isso junto com o vendedor na maior parte das vezes. Eu ligo mais para o cara do que faço junto. Uhum. Então, aí talvez tenha uma pequena diferença nesse sentido também, entendeu? Entendi. Aí o vendedor escuta a tua call, no caso. O vendedor escuta a minha call, senta do meu lado, escuta, mas ele não participa junto, né? Tem essa Entendi. diferença. Perfeitamente. Massa. Pedro, a gente já conversou um pouquinho sobre essa minha última dúvida, mas eu queria entrar um pouco mais nesse assunto de tempo. Tu, como um VP, tem N outras atribuições, refazer ou montar, melhorar teu playbook, como tu comentou, coaching, as métricas que tu reporta. Como tu decide quais calls ou quantas calls tu tem que participar ou tu pode participar e como é que tu prioriza entre elas?
Cara, esse é um grande desafio. Além disso, eu sou sócio da empresa aqui, né? Então Aham. tem todos, tem todos toda a agenda de VP de venda, mais a agenda de solução de problema de sócio de uma empresa. Com certeza. Então, então realmente o tempo é algo que é escasso e aí por isso é fundamental priorizar as oportunidades de maior retorno aí sobre investimento, né? Não tem muito como fugir disso, mas vira e mexe, eu me pego com alguns negócios menores aí, enfim, 200 alunos aqui pra gente é um pouco menor. Aham. Então, cara, o objetivo é focar em negócio de NMR maior, fazer as oportunidades mais estratégicas, né? E que de fato vai impactar nas vendas Perfeito. e definir um limite. Tá? Eu tenho um limite de 15 negócios aqui quando eu preciso acompanhar muito. Porque às Perfeito. vezes, de fato, às vezes, de fato, o próximo passo é meu. Por exemplo, quando a venda está estourada, o próximo passo é meu. Não faz sentido eu voltar para uma pessoa que está sem credibilidade, por exemplo, mesmo que eu tente vendê-la, tá? Sim. Então o próximo passo é meu e eu vou até o final. Então, desses negócios, eu tento manter no máximo 15. E assim, já costuma ser suficiente. Cara, tem um número legal pra caramba aí de janeiro. Em janeiro, 30% das nossas vendas teve takeover. Uau, 30? Do valor. Ah, tá. Perfeito. É porque como tem umas de NMR maior, né, de valor recorrente maior, acabou puxando um pouco, mas é 29%. E 90% delas foram feitas por mim e 10% foram feitas pelo time mesmo. E se falando de takeover. Isso aí, isso aí. E aí, assim, cara, até pra fazer coaching, que eu sei o quanto impacta, eu sei o quanto ele é fundamental, às vezes eu me pego uma semana sem execução e fico. Às vezes acontece, cara, mas coaching é chave pra chegar lá. Então, dá pra organizar, né? Tem que Sim, organizar. sim, Não sim. tem muito jeito. Aí a gente deixa pra fazer as métricas fora do período de trabalho. Eu costumo chegar mais cedo, né? Eu costumo chegar aqui umas 7 Aham. às vezes 8, que aí essa hora antes da galera chegar é a hora que eu consigo produzir pra mim, né? Pro que eu preciso produzir pra mim. E aí depois acabo muito prestando atenção em call também e fazendo isso. Então, a gente faz o que tem que fazer de VP fora do horário de trabalho. Perfeito. Acho que tu deu um valor já pra audiência que condiz muito com o Inside Sales. Já dá pra gente ter uma noção de quantas calls um VP consegue começar a se programar aí pra acompanhar e para estar junto, né, o takeover, não só fazer coaching, mas ativamente fazê-las ou se preparar para elas. Então acho que a gente já tem um valor bem legal aí para começar. Gigante, eu só consigo te agradecer agora, cara, pelo episódio, pelo tempo que tu despendeu. Sei que estamos em final de mês, estamos gravando esse episódio no dia No 28 de último fevereiro. dia. Hoje é dia de comprovante que a gente fala aqui. Hoje é dia de comprovante, porque se o cara pagar hoje só cai amanhã, né? Se ele não mandar Sim, sim. comprovante, não vale. Então Boa. hoje é dia de comprovante. Cara, só posso te agradecer por estar com a gente no dia do comprovante aí de vocês e te desejar, cara, um ótimo ano aí. Cara, sensacional. Obrigado aí. Obrigado por fomentar esse mercado maravilhoso que é o de vendas. O trabalho de vocês é sensacional. Eu acho que essa disciplina de ter sempre um novo podcast e ajudar é brilhante. Eu fico muito feliz de participar por isso. Espero que tenha conseguido somar aí com alguma coisa e que Com tenha passado certeza, alguma coisa conseguiu. legal pra galera. Obrigado, cara. Obrigado pelas palavras. Fica à vontade para aparecer de novo aí em outro tema, beleza? Maravilha. Valeu, cara. Abração. É isso aí, pessoal. Grande abraço. Até o próximo episódio. Até mais.